Você confiou, entregou o coração, acreditou nas promessas, nos gestos, nas palavras e mesmo assim foi traído. De um momento para o outro, tudo aquilo que parecia seguro virou incerteza. A pessoa que dizia estar ao seu lado se tornou a fonte da sua dor. E agora você carrega um vazio, uma revolta silenciosa, um desejo de entender como alguém pôde te ferir daquele jeito. Mas e se eu te dissesse que é possível transformar essa dor em força, que existe um caminho para se levantar mais forte do que nunca? Esse vídeo não é sobre vingança, não é sobre ignorar o que aconteceu, é sobre reconstrução. E quem vai te guiar nessa jornada é uma filosofia milenar, criada por homens que também foram traídos, humilhados e abandonados, mas que escolheram se tornar inabaláveis: o estoicismo. Neste vídeo, você vai descobrir 8 passos estoicos para superar qualquer tipo de traição, seja ela amorosa, familiar ou de amizade, sem carregar mágoa, sem se endurecer e sem perder quem você é. Essa é uma jornada profunda, mas acessível. E se você assistir até o fim, vai entender por que a maior vingança que existe é viver bem. Vai perceber que é possível passar pela dor sem deixar a dor te possuir. Cada uma dessas lições foi criada para te ajudar a resgatar sua força interior e se blindar de forma inteligente contra novas feridas. Com exemplos práticos, frases de sabedoria e provocações emocionais, você vai sair desse vídeo diferente de como entrou. Porque dor compartilhada se transforma e dor compreendida se cura. Antes de começarmos, já deixa o seu like se você acredita que é possível se reerguer mais forte após uma traição. E comenta aqui embaixo se você já passou por algo assim. Sua história pode inspirar outras pessoas. Talvez você nunca tenha ouvido falar do estoicismo, ou talvez já tenha cruzado com alguma frase de Marco Aurélio, Epicteto ou Sêneca. Mas o que você precisa entender agora é simples. O estoicismo não é uma teoria distante, é uma filosofia de guerra, de batalha interior. E quando você é traído, essa é exatamente a luta que acontece dentro de você. O estoicismo ensina que não controlamos o que nos acontece, mas podemos controlar como reagimos. Ele nos mostra que a liberdade não está em ter o mundo ao nosso favor, mas em dominar o que sentimos. E quando a vida nos fere, ele nos dá armas silenciosas para nos mantermos de pé. A traição, muitas vezes, desencadeia uma série de respostas automáticas: raiva, vingança, autopiedade. Queremos respostas, justiça, retratação. Mas o estoicismo nos convida a parar, respirar e refletir. O que depende de mim agora? Porque a maior armadilha de quem sofre uma traição é achar que precisa de uma reparação externa para se curar. Mas a verdadeira cura acontece dentro, quando você muda a forma como interpreta o que aconteceu. Não para fingir que não doeu, mas para impedir que essa dor continue te controlando. Agora, vamos ao primeiro passo. Passo 1. A traição revela o outro, não você. Quando alguém te fere, o que está sendo exposto ali é o caráter daquela pessoa, não o seu valor. Sêneca dizia: é tolice valorizar o julgamento de quem não tem bom senso. Ainda assim, muitos de nós carregamos culpa por ter confiado, como se tivéssemos errado ao acreditar. Mas a confiança não é um erro, a mentira é. Se alguém mentiu, manipulou ou traiu, o erro está nele. O problema é que projetamos a ação do outro como reflexo do nosso valor, e isso nos destrói por dentro. Exemplo prático: quando você começa a pensar, será que eu fui idiota? Será que eu não percebi? Mude a pergunta. Diga: eu fui honesto, e quem mente diante da honestidade está mostrando quem realmente é. A sua confiança foi um presente, não um erro. Quem traiu não desvalorizou você, se desvalorizou. Isto vai ainda mais fundo. Quando você entende que a traição revela o traidor
e não a vítima. Você assume um novo nível de poder interno. Você deixa de ver a si mesmo como alguém ingênuo ou fraco e começa a se enxergar como alguém que teve coragem de confiar. E essa é uma força rara. Vivemos em um mundo de desconfianças e máscaras, e confiar, apesar dos riscos, é um dom que poucos possuem. A sua capacidade de entregar confiança diz mais sobre sua integridade do que sobre qualquer suposta ingenuidade. Para usar esse dom de forma consciente, pratique a confiança seletiva. Mantenha a abertura, mas observe atitudes, não apenas palavras. Use sua experiência como radar, não como prisão. Confie sim, mas agora com sabedoria. E se alguém quebrar essa confiança, lembre-se, você deu algo precioso e a pessoa desperdiçou. O problema nunca foi sua entrega, mas a incapacidade do outro de lidar com algo tão valioso. 2. Não reviva o que já te feriu. Toda vez que você relembra a traição com detalhes, raiva ou tristeza, você se retraumatiza. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos ferem, mas o que dizemos a nós mesmos sobre eles. Ou seja, a dor não está no passado, mas no presente, onde ela continua sendo alimentada. Um exercício estoico poderoso é criar uma âncora mental. Quando o pensamento vem, você diz, isso não está acontecendo agora. Traga sua mente de volta para o presente. Por exemplo, em vez de alimentar a cena, volte para seu corpo. Sinta sua respiração, os pés no chão, a realidade de hoje. Você pode até aceitar que foi ferido, mas não precisa repetir essa dor 10, 20, 100 vezes por dia. Quem repete a dor, prolonga o sofrimento. Você merece paz, não punição. Esse passo te convida a dominar um dos maiores poderes do ser humano, a atenção. O dom de escolher onde sua mente repousa é um dos pilares da liberdade estoica. Se você não controla o que sente, pelo menos pode controlar quanto tempo permanece neste sentimento. E isso é libertador. Exemplo prático: sempre que for invadido por memórias dolorosas, aplique a técnica dos 3 movimentos estoicos. 1. Identifique o pensamento. Isso está me ferindo de novo. 2. Interrompa com uma frase racional. Não está mais acontecendo. 3. Substitua por uma ação imediata. Pode ser lavar o rosto, caminhar ou escrever um pensamento novo. Com o tempo, sua mente se acostuma a não se afundar. Use esse dom para proteger sua paz. Não é sobre ignorar o que sentiu, mas sobre não permitir que o passado continue dirigindo o presente. O estoico sofre, mas não se entrega. Ele sente, mas escolhe onde permanece. 3. Independência emocional é liberdade. O terceiro passo é um dos pilares do estoicismo. Independência emocional é liberdade. E isso se torna ainda mais importante depois de uma traição. A razão pela qual uma decepção nos destrói é porque colocamos demais do nosso equilíbrio nas mãos do outro. Amor não é dependência. Confiança não é entrega cega. O estoicismo ensina que só é livre aquele que não depende das emoções alheias para se sentir bem. Exemplo prático: pense nas áreas da sua vida em que você terceirizou sua paz. Você só se sentia bem se a pessoa te respondia com carinho? Se validava suas escolhas? Se estava presente o tempo todo? Liste essas dependências e depois escreva ao lado: isso agora é responsabilidade minha. Parece simples, mas esse exercício muda sua estrutura interna. Quando você assume sua estabilidade emocional, ninguém mais tem o poder de te derrubar. Isto significa entender que depender emocionalmente de alguém é como construir sua casa no terreno do outro. Basta ele mudar de humor e você desmorona. O verdadeiro poder é voltar a morar dentro de si. Para usar esse dom, pratique a autoafirmação estoica. Todos os dias, afirme para si mesmo o que você é, independentemente da validação externa. Diga: eu sou completo,
eu tenho valor. Nada que está fora de mim define quem eu sou. Além disso, crie pequenos hábitos de autonomia emocional. Tome decisões sozinho, cultive seus próprios interesses, celebre suas conquistas sem precisar de aplausos. Quando você aprende a se alimentar internamente, os vazios deixados por quem foi embora deixam de ser abismos. E mais, quando você se torna emocionalmente independente, você também ama melhor. Com presença, não com apego. Com verdade, não com carência. Isso é liberdade. Isso é maturidade emocional. Isso é viver como um verdadeiro estoico. 4. Ame com sabedoria, não com ilusão. Isso não quer dizer amar com frieza, mas com consciência. Sêneca dizia que devemos amar como se um dia fôssemos perder. Isso não é pessimismo, é lucidez. Amar de olhos abertos. Muitas vezes somos traídos não só pela pessoa, mas pela fantasia que criamos dela. Projetamos perfeição, ignoramos sinais, colocamos mais expectativa do que realidade. Exemplo prático. Pense no que você amava nessa pessoa. Era quem ela era de fato? Ou era quem você queria que ela fosse? Quanto mais cedo você distinguir isso, mais rápido se cura. Amar com sabedoria é continuar aberto ao amor, mas com raízes fortes, não com cegueira emocional. O estoico ama com o coração, mas guia o amor com a razão. Isto é compreender que o verdadeiro amor estoico é livre, não cego. Ele nasce da escolha, não da carência. Amar com sabedoria é ter a coragem de enxergar o outro como ele é, com luzes e sombras, e mesmo assim decidir se vale a pena seguir junto. É saber que amar não significa perder a si mesmo no outro, mas sim crescer ao lado dele, sem dependência. Exemplo prático. Em um novo relacionamento, pratique o diálogo de realidade. Fale abertamente sobre limites, valores e expectativas e escute com atenção quem a pessoa realmente é, sem tentar ajustá-la à sua ideia de perfeição. Outra prática valiosa. Sempre que sentir-se inseguro no amor, pergunte a si mesmo: estou vendo essa pessoa como ela é ou como eu desejo que ela seja? Use esse dom da sabedoria para amar com os pés no chão e o coração leve. Assim, mesmo que um dia o amor termine, ele não te destruirá, porque você permaneceu inteiro, lúcido e fiel a si mesmo. 5. A dor é professora, não prisão. A dor tem uma má reputação. Ninguém gosta dela, ninguém a deseja. Mas o que poucos percebem é que a dor não veio para destruir, ela veio para revelar. Marco Aurélio dizia: se a dor é suportável, suporte-a. Se não é, então ela te destrói e você não sentirá mais nada. O estoicismo nos mostra que a dor é um instrumento afiado nas mãos da vida e que, se usada com sabedoria, esculpe em nós um caráter que não se dobra. A traição pode ter quebrado algo em você, mas agora é a chance de reconstruir com mais firmeza. Estenda esse ensinamento com um exercício estoico simples e profundo. Toda vez que a dor aparecer, pergunte-se: o que isso está tentando me ensinar? Escreva, reflita, transforme a angústia em aprendizado. Praticamente, você pode aplicar isso observando os padrões que te levaram àquela situação. Por exemplo, você ignorou um sinal, tolerou mais do que devia, permitiu algo que ia contra seus valores. Use essas respostas como bússola para não se perder de novo. A dor não quer te aprisionar no que passou. Ela quer te preparar para o que vem. Treine a percepção diária de suas emoções como se fossem professores. O ciúme te mostra onde está a insegurança. A tristeza revela o que você valoriza. A raiva indica seus limites invadidos. Ao invés de se afogar nessas emoções, mergulhe para entender o que elas dizem. E, acima de tudo, lembre-se de que sabedoria não vem só de livros, vem de quedas, de decepções, de silêncio após o grito. Quem escolhe aprender com a dor,
transforma cada ferida em uma nova camada de força. Você não está preso no que sentiu, está sendo treinado para algo maior. O verdadeiro estoico não foge da dor, ele senta com ela, escuta e sai dali mais forte do que entrou. 6. O passado não muda, sua escolha muda tudo. O passado é uma estrada que não se pode refazer. O que foi dito, feito ou deixado de fazer já não está mais ao nosso alcance. Mas o que está e sempre estará é a forma como você decide continuar a partir disso. Marco Aurélio escreveu: "O que está atrás de nós não importa. O que importa é o que fazemos com o presente." O estoicismo nos ensina que há uma linha divisória entre o que controlamos e o que não controlamos, e a maior liberdade está em aceitar isso profundamente. É perceber que, ao abandonar o desejo de mudar o passado, você libera espaço para transformar o agora. Exemplo prático. Todos os dias, ao acordar, faça uma escolha consciente de um novo comportamento que contraria a dor passada. Foi traído? Então escolha agora ser mais seletivo, não mais fechado. Foi humilhado? Escolha agora tratar a si mesmo com respeito e afirmação diária. Use esse dom com disciplina. A cada vez que a mente te puxar para um E-C, responda com: "O que posso fazer agora?" Isso é aplicar o estoicismo na prática, interromper a ruminação e redirecionar o foco. Exemplo prático. Crie um ritual de decisão presente. Toda vez que sentir um gatilho emocional do passado, faça uma ação oposta. Se a traição te fez desconfiar de tudo, pratique um pequeno gesto de confiança. Se te fez se calar, dê voz a uma verdade sua. Se te fez sentir pequeno, escreva algo que reafirme sua grandeza. É assim que se vence a prisão do que foi, com a força do que se escolhe ser. O dom aqui não é esquecer, mas decidir. E essa decisão, repetida com consistência, constrói uma nova história. Porque no final, não é o que te aconteceu que define sua vida, mas o que você decide fazer com o que aconteceu. Isso é poder interior. Isso é estoicismo vivo. 7. Quem fere, ensina quem você não deve ser. Uma das maiores vitórias do espírito é não se tornar aquilo que te machucou. O estoicismo não romantiza a dor, mas a transforma em lente. Lente que revela falhas humanas. Sim, mas também revela direções éticas. Marco Aurélio dizia: "A melhor vingança é ser diferente do que te feriu. É compreender que cada agressão sofrida pode ser transformada em um compromisso de conduta. A traição te mostrou como a mentira destrói? Então, o dom que você carrega agora é a honestidade consciente. A manipulação te machucou? Então sua resposta é a integridade. O abandono te feriu? Torne-se presença para quem você ama, inclusive para você mesmo. O dom aqui é a consciência moral que nasce da dor. Use-o para edificar sua postura no mundo. Escreva um código pessoal de ética baseado naquilo que você jamais quer repetir. Na prática, toda vez que você se lembrar da pessoa que te feriu, transforme essa lembrança em um lembrete. Eu escolho ser diferente. Faça disso um treino diário de identidade. Crie sua bússola estoica. Liste atitudes que você rejeita e, ao lado, escreva a conduta oposta que deseja cultivar. Exemplo: não usarei o silêncio para punir, mas para refletir. Não fingirei sentimentos, serei transparente. Não confundirei atenção com afeto verdadeiro. Esse tipo de autoeducação emocional te coloca no controle. Você não reage mais com ódio, mas com propósito. E o mais bonito, você quebra o ciclo da dor. Quem fere e é ferido, muitas vezes repete, mas quem é ferido e escolhe crescer, transforma. Esse é o verdadeiro dom. Não se contaminar. Usar a dor como fornalha de caráter. Tornar-se luz onde houve sombra. Essa é a força do estoico, e a sua também. 8. Reconstrução começa com aceitação. Aceitação
não é fraqueza, é maturidade emocional. Marco Aurélio ensinava que resistir à realidade só prolonga o sofrimento. E quando somos traídos, essa resistência muitas vezes se manifesta em perguntas repetitivas. Por quê? E se eu tivesse feito diferente? Será que um dia essa pessoa vai se arrepender? Mas a verdade é que nenhuma dessas perguntas muda o que foi. A aceitação é o ponto de virada. É quando você para de negociar com o passado e começa a investir no presente. É entender que aceitar não é concordar, nem esquecer. É simplesmente deixar de lutar contra aquilo que não pode mais ser alterado. Exemplo prático: escreva uma carta para o que aconteceu. Descreva como se sentiu, o que perdeu, o que esperava. E ao final, escreva: eu aceito. E agora escolho seguir em frente. Essa carta não precisa ser enviada. Ela é um ritual de libertação interna. Use esse dom todos os dias. Quando perceber que está revivendo algo, diga em voz alta: eu aceito que isso aconteceu, mas isso não vai mais guiar minhas escolhas. Outro exercício poderoso é o da aceitação progressiva. A cada manhã, anote uma coisa que você ainda não conseguiu aceitar e transforme essa frase com consciência. Por exemplo, eu não aceito ter sido enganado. Vira: eu aceito que fui enganado e isso não define meu valor. Essa prática, feita com disciplina, reconfigura sua mente para o presente. Ela te tira da vítima e te coloca no construtor. Porque reconstruir é um ato de coragem diária e aceitar é o primeiro tijolo. O dom aqui é a lucidez. Enxergar com clareza o que foi, sem maquiagem emocional. E ainda assim seguir em frente com dignidade. Quem aceita, se liberta. E quem se liberta, cria. Você não tem controle sobre o que aconteceu, mas tem total domínio sobre o que fará com isso agora. E esse é o começo da sua nova história. Você foi ferido, mas isso não define quem você é. Você foi traído, mas isso não significa que perdeu seu valor. A dor que você sente agora pode ser a fundação de uma versão sua mais forte, mais consciente e mais livre. Os 8 passos que você acabou de ouvir não são fórmulas mágicas, mas sim chaves. Chaves estoicas que abrem portas dentro de você que talvez tenham sido fechadas por mágoa, medo ou dúvida. Se você ouviu até aqui, saiba de uma coisa: você já começou sua reconstrução. Você escolheu não se endurecer. Você escolheu aprender. E essa escolha é o início da sua força. Se esse vídeo tocou você, curte, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo qual dessas lições falou mais alto ao seu coração hoje. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, clica aqui em um dos vídeos acima. E veja como manter sua paz mesmo quando o mundo tenta tirá-la. Porque aqui, a dor não é o fim, é o começo da sua força. Até o próximo vídeo.